Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos celebrar ao Senhor juntos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 100. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a geração em geração a sua fidelidade. Amém? Então, essa proposta de nós celebrarmos ao Senhor, todos os moradores da terra, todos os membros da primeira Igreja Batista de São Bernardo do Campo, Igreja Batista Boas Novas, tem esse desafio de servir ao Senhor, de se apresentar ao Senhor com os louvores, com os cânticos e render graças a Ele, porque nós pertencemos ao seu pastoreio. Então vamos orar ao Senhor. Apresente a sua causa diante do Senhor, apresente as suas dificuldades, apresente a causa do seu vizinho, apresente a causa, a necessidade de um outro vizinho, de um parente seu, de um amigo seu. Então aí nós vamos estar apresentando diante do Senhor. Ele é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre, Ele é fiel. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra nós lemos aqui que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é aquele conhecedor de todos os moradores da terra, que o Senhor é conhecedor de tudo que nela habita, e o Senhor nos convoca para nós podermos servir ao Senhor, o Senhor nos convoca para nós podermos engrandecer o Senhor, se entregar ao Senhor. Queremos nos apresentar nessa noite com cânticos, com palmas, com danças diante do Senhor, como diz a Tua palavra, com símbolos sonoros, com instrumentos, Deus, celebrando ao Senhor, porque Tu és o grande eu sou. A Tua palavra no Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor, e nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, dizer que nós estamos celebrando ao Senhor, nós estamos rendendo graças ao Senhor por aquilo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, vamos cantar ao Senhor juntos, vamos celebrar ao Senhor juntos, vamos? Deus abençoe, vamos lá. Boa noite, família BBN, a graça e paz, saudade de vocês, estamos um tempo separados, mas o Senhor escolheu esse dia, esse tempo para nós adorarmos o Senhor juntos, vocês aí, a gente aqui, mas o coração unidos num só propósito, que é adorar o Senhor. Eu gosto de pensar naquele salmo que diz: alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E nós estamos na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é a presença dele, e nós estamos todos juntos assim. E hoje eu trouxe uns amigos que vão adorar o Senhor junto conosco, quero apresentá-los. Sou Marcos Vinícius, do Amazonas. Helena Paula, de Fortaleza. Meu nome é Guilherme, sou Tocantins. Olha aí, o Brasil aqui representado. Nós vamos adorar ao Senhor juntos, porque foi para isso que nós nascemos, esse é o propósito da nossa vida. Amém? Tua beleza me leva
Amém. Cantamos ao Senhor, celebramos ao Senhor. Eu desafio você nesse tempo de quarentena, você está se apresentando ao Senhor, está orando ao Senhor, colocando todos os pedidos da nossa igreja diante do Senhor, todos os seus pedidos diante do Senhor, toda a sua família, os seus parentes, os próximos, aqueles que estão distantes, também diante do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 em diante. O subtítulo que tem aqui na minha Bíblia fala sobre a crucificação. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento da crucificação, sobre algumas características ou algumas atitudes que nós observaremos aqui durante esse processo da crucificação. Mas o texto diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, e se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este era o justo. Em outra tradução diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. E todas as multidões reunidas para espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Só até aqui, meu irmão. Nós aprendemos, nós entendemos que a crucificação de Jesus aconteceu durante a festa da Páscoa. Bem, não vou explicar para vocês exatamente desde o começo que é a festa da Páscoa, que você provavelmente já tenha visto aí nas mensagens anteriores, também falando sobre o período da Páscoa, ao qual nós tivemos algumas semanas atrás. Bem, mas a Páscoa representa a libertação da escravidão e saída do Egito do povo, esse período que o povo ficou escravizado dentro ali do Egito. Então foi a libertação, representa a libertação da escravidão e a saída deste povo, deste lugar. E o sangue do cordeiro foi a garantia da vida na casa do hebreu. O que era isso? Era que quando o cordeiro era sacrificado, eles aspergiam o sangue para
que a vida viesse estar naquele lugar, como nós vemos lá com a questão da praga, ao qual Moisés fala passo a passo. Na crucificação, Jesus era o Cordeiro Pascual, ou seja, quando o Cordeiro morria, que era morto e o sangue era derramado, havia vida, os pecados eram perdoados. Então, temporariamente, aqueles pecados eram esquecidos, vamos dizer assim. Deus não esquece de nenhum deles, mas eram perdoados temporariamente. Quando Jesus ele é crucificado como um cordeiro pascual, ele se entrega voluntariamente, mas em obediência ao Pai. Como isso, pastor? Bem, se você olhar para João capítulo 3, versículo 16, você vai ver: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a forma voluntária, a forma de entrega do Jesus que nós conhecemos aqui, foi para que o homem tivesse vida. Então ele se entregou voluntariamente para que a vida habitasse dentro de cada um ser humano, a verdadeira vida. Então essa entrega voluntária pelo sangue do homem, mas foi para o homem alcançar a vida eterna. Não só simplesmente viver, porque viver todos vivemos. Mas foi para que nessa vida a qual vivemos tenhamos a vida eterna. Bem, qual o momento que nós entendemos isso? O antecessor de Jesus, que foi João Batista, o precursor, aquele que vem pregando arrependimento, aquele que vem pregando a vinda do Messias, aquele que vinha pregando a respeito do mestre que viria, ao qual ele não era nem digno de amarrar as suas sandálias, as alparcas, como diz o texto. Em algum momento no livro de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma confirmação ao qual Jesus estava vindo para ser sacrificado como cordeiro, ir para a cruz como cordeiro, não cruz, mas ser sacrificado como cordeiro, e que esse homem em forma de cordeiro pascual viria nos dar a vida eterna. Ele iria tirar o pecado do mundo. Então já não era mais temporariamente, o perdão dos pecados era efetivo, era uma coisa efetiva, era uma coisa para sempre. Então os nossos pecados, se você não sabe, se você não entende assim, já foi perdoado na cruz do Calvário. As nossas vidas já foram limpas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Igual aquele hino que diz: bendito seja o Cordeiro que Jesus na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Então foi para nos salvar. Mas eu queria destacar aqui que foi um sacrifício perfeito, uma entrega perfeita, ao qual resultou nessa, como eu posso dizer, nessa oportunidade de nós termos a vida eterna e termos os nossos pecados perdoados. Não quero ser redundante aqui, mas durante esse período, esse momento ao qual esses homens e essas mulheres estão vivendo aqui, nós observamos que existem alguns grupos ou algumas pessoas aqui, e essas pessoas estão reagindo a todo esse acontecimento que estava passando nas suas vistas, ou naquele momento ou ele estava ouvindo ou ele estava vendo, mas era algo que estava próximo dele, em alguns até muito próximo. Bem, eu quero destacar alguns desses daqui. Talvez eu não destaque todos, talvez eu não fale sobre todos, mas eu queria destacar primeiro sobre a multidão que estava próximo de Jesus,
sobre a multidão que estava ali durante aquele período de crucificação. O que era aquela multidão? Ou quem eram aquelas pessoas? Provavelmente pessoas ou qual tinham sido curadas, ou pessoas que viram Jesus curando, ou pessoas que andaram junto com naqueles acontecimentos, como a multiplicação do pão, quando Jesus cura o cego, quando Jesus cura o servo lá do centurião, e vários outros acontecimentos. Bem, mas a multidão estava presente ali, alguém conhecia Jesus, alguém estava próximo do mestre ali, e eu queria lembrar aqui uma atitude dessa multidão. Bem, se você olhar no versículo, deixa eu ver aqui, acho que eu não anotei, mas dizia assim: contudo eu dizia, perdoa porque não sabe o que fazes. O povo estava ali, no versículo 35, o povo estava ali e tudo observava. Então a multidão estava observando, uma multidão, um povo que estava provavelmente em outros momentos com Jesus, estava ali observando, estava ali sem se envolver com nada, estava simplesmente observando, não se envolvia, não falavam, e talvez os que falavam não faziam parte daqueles que estavam andando com Jesus, e não concordavam ou concordavam. Bem, Marcos 16, 29 diz que uns passavam e blasfemavam, duvidavam e desafiavam, a mesma coisa que eu estava falando Mateus, o próprio Marcos aqui, o Lucas e o João, a mesma coisa, de forma diferente, mas a mesma coisa, que eles estavam ali, mas não estavam envolvidos. E eu quero, de acordo com o que vou falando, as multidões, eu quero lembrar, às vezes, sobre as nossas atitudes. Nós andamos com Cristo, nós conhecemos o Cristo, nós fomos perdoados pelo Cristo, entendemos que Ele é o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, e muitas das vezes nós não nos envolvemos com a obra que Ele tem designado para nós fazermos. Mas, pastor, qual é essa obra? Irmãos, nós não precisamos ser um Valdomiro Timichak, um homem que foi um influenciador das gerações dentro do meio batista. Nós não precisamos ser iguais aos nossos pastores que estamos tendo na nossa igreja, homens sábios, homens íntegros, homens de boa índole, homens com conhecimento muito bom. Nós não precisamos ser um Pyong Shu, aquele que tem ou já teve a maior igreja da Coreia do Sul. Nós não precisamos ser um Billy Graham, a qual chegou a falecer, o saudoso Billy Graham chegou a falecer esse tempo atrás, mas que foi um homem influenciador das gerações, que levou muitos a conhecer a Cristo. E em algum momento da vida dele disse que talvez se fosse fazer novamente, se passar por aquilo, ele talvez faria diferente, faria talvez em discipulado, talvez não em cruzadas evangelísticas. Mas o que eu quero dizer é que na obra do Senhor, naquilo que o Senhor tem nos chamado, naquilo que nós temos aprendido dele, Ele tem um lugar para nós. E às vezes o nosso ministério ou a nossa atitude para se envolver é simplesmente orar. Orar pelo necessitado, orar pela família IBBN, orar por São Bernardo do Campo, orar por São Paulo, orar pelo nosso irmão, orar pela nossa família, orar pelo nosso vizinho, orar pelos nossos filhos, orar pela nova geração, orar pelos meus sonhos, pelos seus sonhos. É simplesmente orar. Isso é uma forma de se envolver. Talvez você ache que seja tão simples, mas não é. Mas sabe aqui, aqui a multidão observando, Marcos estava dizendo que alguns criticavam, alguns zombavam,
E sabe, se alguns conheceu verdadeiramente o Jesus, sabe o que eles poderiam ter feito? Simplesmente dizer assim: olha, gente, vocês estão errados, esse não é a forma que você tem que julgá-lo, não é dessa forma, você não tem que bater nele, você não tem que crucificá-lo, pelo contrário, ele não fez nada por vocês, ele veio perdoar. Mas no texto a gente não vê isso daqui. Vemos sim pessoas chorando, mas nós não vemos expressões assim. Nós vemos pessoas que estavam observando, nós vemos pessoas que estavam zombando. Às vezes nós não estamos zombando verdadeiramente daquilo que é o ministério de Jesus, mas nós não estamos também fazendo nada. Tá, eu sei que eu fiz uma aplicação aqui, uma interpretação do texto, uma aplicação, talvez eu queria deixar para o final, mas nós precisamos nos envolver na obra do Senhor. Precisamos mesmo. Sabe, um outro grupo, ou uma dupla, alguém que estava aqui envolvido eram os soldados, que tinham autoridade naquele lugar. Diz o texto, em diante ali, do 35 em diante, 36, igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo, salve a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Olha, querido, homens que estavam ridicularizando Jesus, homens que estavam fazendo, claro, obedecendo ordem, mas fazendo da forma errada, crucificando, fazendo uma pessoa sofrer sem necessidade. Então nós vemos aqui, e nós vemos também dois homens que estão uma à direita e outro à esquerda, como diz o texto, que eram dois ladrões, dois malfeitores, dois homens ali que eles começaram a ter uma conversa durante a crucificação de Jesus. Bem, só para lembrar os irmãos, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. E sabe que as características aqui, eu separei algumas características ou algumas atitudes que eu queria perguntar para você, se você tem. Por exemplo, a característica de ficar, ou a atitude de ficar calado. A característica talvez do soldado de não acreditar que Jesus pode realizar. O ladrão, ele traz todas essas características nele só, esse homem que está zombando. Ele blasfemava, ele julgava que Jesus, da forma dele, claro, que ele era o Salvador, mas somente se ele descesse da cruz. No versículo 39 ele diz assim: salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, se você é o Salvador, desce daí. Quando você descer, você aproveita e me tira daqui, ou nos tira daqui. Segundo, ele julgava que Jesus não era o Cristo, porque se ele não acreditava que Jesus era o Salvador, ele também não acreditava que o Cristo veio para salvar, para libertar, para tirar aquele que estava perdido, que estava na escravidão, para colocar ele num lugar de liberdade, ter uma qualidade de vida. Terceiro, ele julgava que Jesus não tinha poder nem para se manter e nem para salvar. Jesus não era Jesus porque ele não conseguia se manter, ele não era o Deus poderoso, não era o Filho de Deus, não foi aquele que foi enviado, porque ele não conseguia nem se salvar. Então, a característica final dele era que ele preferia desejar o mundo do que desejar estar ao lado de Cristo. Mas o outro ladrão, que depois eu vou nomear os dois, ele tem uma atitude diferente. Ele tem uma atitude de uma pessoa que é temente a Deus, mesmo pagando pelos seus erros, mesmo pagando naquele momento pelos seus erros. Ele é uma pessoa que teme a Deus, ou que é temente a Deus, porque entendia que
que Jesus era o Filho de Deus. No versículo 40 e 41 ele diz assim: respondendo porém o outro, repreendeu-o dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Ou seja, olha, você não está vendo? Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus na cruz. Será que você nem assim você consegue temer a Ele? Você e eu, nós somos merecedores, mas ele não fez nada. Ou seja, segundo, ele teve fé. Ele teve fé. Ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o enviado de Deus para salvar, perdoar o homem. Terceiro, ele reconheceu o seu pecado e sabia que ele mesmo não poderia fazer nada para se salvar. Então não eram os seus esforços, não era a luta interna que ele teria com ele mesmo para que ele pudesse encontrar a salvação. E por último, ele tornou uma nova criatura. Então aqui nós vemos o ladrão espiritual e o ladrão incrédulo. Nós vemos uma multidão que é silenciosa. Nós vemos um soldado que tinha, um homem que tinha autoridade, que é omisso. Quais são as características que nós estamos tendo aqui? Será que nós tememos ao Senhor? Será que nós temos fé? Será que nós estamos reconhecendo que nós não podemos fazer nada se não for pelo Senhor? Será que nós estamos deixando com que essa nova criatura apareça e não a velha criatura, não o velho homem? Será que é isso? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos reconhecendo Jesus e a sua soberania? Será que nós estamos observando isso? Será que nós estamos olhando para Jesus e dizendo: Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amigos e tudo mais? Mateus 27, no versículo 54, diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e diziam: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, a característica que eu queria deixar aqui por último era desse centurião, que diz que quando Jesus morreu, ele, no versículo 47 de Lucas capítulo 23, diz assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este é um homem, esse homem era justo. Sabe, às vezes nós precisamos passar por algumas atitudes ou alguns momentos ao qual não nos agrada. Hoje não, nunca nos agradou, na verdade, nunca deve nos agradar. Naquele momento, aquele homem, ele precisou ver a humilhação de Jesus, ele viu a discussão dos ladrões, ele viu o céu ficar em trevas, o véu do templo se rasgar de alto a baixo, e precisou ver Jesus clamando ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. O centurião precisou ver isso daí. Às vezes me parece que ele tem a característica de Tomé, ele precisava ver para crer. Mas aqui diz o texto ao qual a multidão estava observando. Eu não sei se a multidão, tudo que ela viu, se ela creu no Senhor. Eu não sei se os outros soldados creram no Senhor. Eu não sei se aquele ladrão ao qual estava blasfemando, não estava temendo, não estava tendo fé. Eu não sei se ele viu isso e se ele temeu ao Senhor, se ele entregou a sua vida ao Senhor. Eu sei que nós precisamos fazer é que nós precisamos reconhecer a soberania de Jesus, que Ele é o Deus controlador,
Ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Jesus ali na cruz, ele não tinha perdido a autoridade que Deus tinha dado a ele. Sabe? E quando nós vemos a ressurreição, é prova de que ele veio para cumprir os planos do Pai. E veio nos perdoar. Jesus era o Filho de Deus. A ressurreição autenticou tudo isso. O que eu não precisava, mas autenticou. Tinham pessoas especulando ou assistindo ao que estava acontecendo. Precisamos reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos algumas coisas sobre esse texto. Nós aprendemos algumas coisas, que primeiro é Jesus era o Cordeiro de Deus, ao qual se entregou, ou foi se entregando voluntariamente, realizando o sacrifício perfeito, para que hoje nós tenhamos a vida eterna. Quem precisa da vida eterna é aquele que está no pecado, aquele que está perdido. Ele precisa ser achado. Ele precisa ser achado. E como nós saberemos se ele é um dos eleitos ou não? Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. O que nós não precisamos é duvidar do poder de Deus. Nós não precisamos duvidar de que Ele é poderoso para salvar, de que Ele é poderoso para fazer. Existem muitas pessoas que estão entendendo de forma errada, achando que quando nós recebemos a Cristo, quando nós nos encontramos com Cristo, nós não teremos mais dificuldade, nós não teremos mais problemas, nós não teremos mais crises no nosso relacionamento, nós não teremos mais dificuldade de entender as gerações futuras, a geração oposta, que é a geração dos nossos filhos. Não teremos mais dificuldade com relação ao emprego. Mentira, nós sempre teremos dificuldade, porque nós estamos aqui, vivemos aqui nesse mundo, e nesse mundo nós teremos que mostrar que Cristo, Ele é o que salva e que permanece dentro de nós e permanece sendo sempre fiel. Então nós não podemos duvidar de que Cristo foi o enviado de Deus para nos salvar. Não podemos julgar o Cristo pelo que está acontecendo no mundo. Mas por que veio o tsunami? Foi culpa de Cristo. Por que pessoas estão morrendo com fome? Foi culpa dele. Por que está vindo o coronavírus, o Covid-19? Foi culpa dele. É isso que nós temos que fazer? Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que confiar o nosso caminho ao Senhor, confiar a nossa vida ao Senhor, confiar para que tudo Ele faça, não ao nosso favor, mas ao favor do necessitado, ao favor daquele que precisa. Entender as dificuldades, as catástrofes naturais, de climática. Eu não vou entrar em mérito se a pessoa coloca uma casa no morro, se coloca uma casa lá embaixo, se coloca uma casa perto da praia, se tira a casa perto da praia e coloca em outro lugar mais perigoso. Não é esse o mérito. O mérito é que nós devemos entender que todos os momentos, todos os minutos não é para ser questionados. Todos os minutos, todos os momentos eram para ser vividos diante da presença de Deus. Não é se eu tenho o câncer, ou por que veio esse câncer, por que veio essa dificuldade no meu corpo, por que eu não faço mais um movimento assim, aquilo, por que eu estou tão gordo, por que eu estou tão magro. Não é esse o questionamento é: Senhor, a minha vida, nem um questionamento, é entrega, a minha vida pertence a Ti, e se ela pertence a Ti, eu vou viver de forma que vai agradar ao Senhor. Mas eu estou em estado terminal, então o que a minha vida pode glorificar ao Senhor? Como que ela pode exaltar ao Senhor? Como que ela pode render graças ao Senhor? Porque nunca foi sobre nós, irmãos, porque a glória não é nossa, a glória é dele. Então tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos é para que Ele seja glorificado.
ele tinha todo esse entendimento, ele sendo Deus, ele tinha todo esse entendimento que mesmo em sua morte, quem era para ser glorificado não era ele, era ser o Pai ser glorificado. Porque ele e o Pai eram um. Quem ouvia e via o Pai. Nós não precisamos desejar as coisas do mundo, que o mundo nos oferece. Nós não ser somente também um observador do mundo, mas usar o conhecimento e a capacidade que Deus nos deu para mudar os lugares aonde nós estamos, aonde Deus nos colocou, e ter esse entendimento que aonde eu estou e o que eu estou fazendo é para glorificar a Deus. Nós vimos avivamentos na Inglaterra, nós já lemos, nós vimos avivamento em vários outros lugares, no Brasil, tal. Mas a minha pergunta hoje foi: aconteceu isso lá? Aconteceu? Ah, sim, aconteceu. E hoje, o que nós estamos fazendo para que a palavra de Deus encontre espaço na vida dos brasileiros, na vida desses homens e mulheres que moram em São Bernardo, desses homens e mulheres que estão morando no meu prédio, desses homens e mulheres que estão morando no meu bairro? O que eu estou fazendo? Talvez a minha mensagem alguns não gostem, porque eu sempre bato na tecla, é o que eu estou fazendo com a responsabilidade que Deus me deu. Será que eu estou sendo simplesmente um espectador como essa multidão? Será que eu estou sendo um zombador como esse ladrão? Será esse incrédulo como esse ladrão? Será que eu estou sendo esse homem como esses soldados sem fazer nada, ou fazendo com que toda situação se torne mais difícil, nada fácil? Será que eu preciso ver tudo isso acontecer para depois dizer: ah, verdadeiramente era isso que Deus desejava de mim? Puxa vida, nós temos o privilégio de sermos anunciadores da sua palavra. E o que nós estamos fazendo? Não ser somente um espectador, sabe? Quando eu falo isso, não ser só simplesmente um espectador de pessoas que estão vivendo no mundo. Você que é um matemático que está em São Bernardo do Campo, você que é um engenheiro que está em São Bernardo do Campo, você que é um político que está em São Bernardo do Campo e tem Cristo no seu coração, você é responsável. Você é responsável para ser um influenciador nessa área ao qual Deus te capacitou. Ah, como, pastor? Por exemplo, Daniel era um referencial no tempo dele, quando ele foi levado para a Babilônia. Ele foi levado e serviu outro reino que não era o reino dele, mas ele serviu muito bem. Ele foi um homem de influência. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma coisa. Foram homens que foram influência em setores específicos de uma outra nação, ao qual não foi a nação dele, mas eles foram referências. Ele mudou ou marcou a história, marcou os corações daquele lugar, não abrindo mão do seu Deus, do Deus dele que estava dentro deles, do Cristo que estava presente neles. Não podemos ridicularizar a cruz de Cristo, deixando de acreditar que Ele pode realizar através da nossa vida. Não podemos ridicularizar a cruz de Cristo, deixando de reconhecer que Ele é presente na minha família, na minha vida, em todos os momentos. Não podemos ridicularizar a cruz de Cristo, fazendo com que outros não conheçam da palavra de Deus, porque eu tenho essa convicção que eu sou responsável. Ele me chamou para que eu seja homem e anunciador das boas novas dele aonde ele estiver. E você como eu, nós precisamos reconhecer quem é Jesus e a autoridade que ele exerce sobre as nossas vidas como filho de Deus. Nós precisamos temer ao Senhor, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos acreditar que Ele pode realizar tudo que Ele desejar realizar em nossa vida.
Quando nós deixamos isso acontecer, nós colocamos para fora, nós mostramos verdadeiramente a nova criatura que foi feita através do sacrifício de Cristo Jesus. O resultado é uma vivência com Ele todas as manhãs. O resultado é uma vivência com Ele todas as tardes, todas as noites, todas as madrugadas. Sabe? Nós precisamos deixar de ser observador da obra dele. Nós precisamos deixar de ser homens que não acreditam no seu poder. Nós precisamos deixar de ser homens e mulheres que não creem no seu poder. Nós precisamos ter fé, escolher o Cristo e temer ao Senhor constantemente. Amém? Abaixe sua cabeça onde você está e vamos orar. Tomara que essa palavra tenha encontrado espaço dentro do seu coração. Ele foi crucificado, ele foi em sacrifício perfeito, para que hoje nós sejamos anunciadores das boas novas do Evangelho. Nós precisamos ter fé que Ele está sempre presente conosco. Nós o escolhemos para nós anunciarmos Ele em todos os momentos de nossa vida. E nós tememos Ele e sabemos que nós estamos bem guardados e protegidos. Pai, em nome de Jesus, toma os meus irmãos nessa hora mais uma vez. Eu espero que essa palavra tenha encontrado espaço dentro dos seus corações. Eu oro para que essa palavra faça com que eles olhem para o sacrifício perfeito do Senhor e entendam que seus pecados foram perdoados. E hoje eles têm a responsabilidade, como eu tenho a responsabilidade, de crer somente que é o Senhor que perdoa o pecado. E entender sobre esse compromisso, essa responsabilidade que temos de ser anunciadores. E entender que nós precisamos temer ao Senhor em todo o tempo e que o Senhor se faz presente em nós. Muito obrigado, Senhor. Toma a nossa família e BBN nas tuas mãos para o teu nome ser glorificado constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Se tiver qualquer dúvida, procure nossos pastores, me procure a irmã Lucimara, e aí que as suas dúvidas vão ser sanadas. Tá bom? Deus abençoe e confia no Senhor e Ele estabelecerá os desígnios no seu coração. Um grande abraço. Boa noite.